E aí, meu amigo e minha amiga, tudo tranquilo? Professor Chicão com aulas de física. Hoje nós vamos tratar do conceito de corrente elétrica. Se você não assistiu à videoaula teórica deste assunto, clique no card que vai aparecer agora, nesse momento aí acima, e assista à teoria. Depois, volte para a questão e veja a resolução. Antes de iniciar a resolução, eu já peço a você que, se não é inscrito no canal, que por favor se inscreva. E no final, se gostarem da resolução, deixa um like para a gente aí, tá bom? Compartilhe o vídeo e divulgue essa nossa ideia. A gente agradece do fundo do coração. Aulas de física gratuita para todo mundo aí. Vamos lá, a questão de hoje trata do seguinte. No interior de um condutor homogêneo, a intensidade de corrente elétrica varia com o tempo, como mostra o diagrama. Pode-se afirmar que o valor médio, nós já temos a pergunta à questão, né? Ele quer saber o valor médio de quê? Ele quer saber o valor médio da intensidade de corrente elétrica. Ora, pessoal, olha o detalhe entre os instantes 1 minuto e 2 minutos. Aqui nós temos o gráfico. Olhe que o gráfico relaciona corrente elétrica com o tempo. Mas dois detalhes devem ser observados. É que aqui a corrente está em miliampere. Portanto, esses valores de corrente devem ser multiplicados por 10 a menos 3. Mili é prefixo grego que indica 10 a menos 3. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por 10 elevado a menos 3. E o tempo está em minutos. Aqui eu vou ter que multiplicar por 60, porque 1 minuto tem 60 segundos, para obter essas unidades no sistema internacional. Como ele quer que a gente calcule a corrente elétrica média, quando você tem o gráfico que relaciona a corrente com o tempo, quando você assistir a videoaula da teoria, clicando no card que aparece aí, lá eu explico a vocês que a corrente elétrica, nada mais é do que, matematicamente falando, a razão entre a quantidade de carga por unidade de tempo, que passa em uma seção reta de um condutor. Fisicamente, a corrente é o movimento ordenado das cargas livres, dos elétrons livres, né? Em virtude de uma diferença de potencial. Portanto, eu preciso calcular essa carga, mas na mesma videoaula eu também explico a vocês que a quantidade de carga, quando você tem um gráfico que relaciona a corrente com o tempo, essa quantidade de carga é numericamente igual à área limitada pelo gráfico e o eixo dos tempos. Então, se eu quero calcular, pessoal, a quantidade de carga, e para isso eu vou ter que calcular a área entre os instantes 1 minuto e 2 minutos, que seria isso aqui, ó, daqui de 1 minuto, que eu estou colocando aqui, ó, até aqui 2 minutos. Eu teria que calcular a área do gráfico limitado. Só que se você olhar o gráfico, eu tenho 3 triângulos nesse intervalo, 3 triângulos aqui formados. Mas eu não conheço a base de nenhum deles. Eu posso calcular a base de um deles como? Simples, pessoal. Quanto tempo passou do início até aqui? 2 minutos, correto? Quantos triângulos nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora, 6 triângulos, 2 minutos, quer dizer que cada triângulo desse, a base corresponderia a 1/3 de minuto. Esse pedacinho aqui, daqui para cá, seria 1/3 de minuto, né? Então, 1/3 de minuto. Portanto, esse triângulozinho, como eu quero um intervalo de 1 até 2, quantos triângulos nós vamos ter? 3. Então, para mim calcular essa área limitada, basta eu calcular a área de um desses triângulos, que eu estou pintando aqui de azul, cuja base vale 1/3,
de minuto, base vezes a altura, dividido por 2, e multiplico por 3. Então, vamos calcular essa quantidade de carga usando essa definição, certo? Fica, então, quantidade de carga, que é igual a 3. Por que 3, professor? Porque do instante 1 minuto ao instante 2 minutos do gráfico, nós temos 3 triângulozinhos. 3 vezes a área de um triângulo, base vezes a altura, dividido por 2. A base é 1/3, vezes a altura do triângulo, vale 10/3. No entanto, pessoal, esse 1/3 de minuto, então eu multiplico por 60, para ter em segundo. Vezes a altura. Qual é a altura? A altura é 10/3, mas é miliampere. Então, fica 10/3 vezes 10 a menos 3, que é 1000. Base vezes altura, tudo isso dividido por 2. Tudo isso dividido por 2. Olha esse 3, com esse 3 aqui eu já posso cancelar. Resulta que a quantidade de carga, continha de bodega, aqui é 10/3, né, na questão. Esse 10/3, 10 a menos 3, eu também posso cancelar. Sobrou aqui em cima 60 dividido por 2, que dá 30 coulombs. 30 coulombs. Está aí a quantidade de carga. Vamos calcular a corrente elétrica que ele quer no exercício. Então, a corrente elétrica é igual. Quantidade de carga nós acabamos de calcular foi 30 coulombs. E o tempo? Ora, de 1 minuto até 2 minutos, o tempo foi de 1 minuto. Mais 1 minuto no sistema internacional corresponde a 60 segundos. Então, dividido por 60. Resulta em 60 segundos. Coulomb por segundo, isso me dá o ampere, que é a unidade de corrente elétrica no sistema internacional. Pronto, feito a nossa questão, 0,5 ampere, e como alternativa correta, nós temos o item D de doce de mamão com coco, ok? Se você gostou da resolução dessa questão, galera, dá uma curtida aí no nosso vídeo. Se não é inscrito, eu peço que se inscreva e compartilhe, ajude-nos a divulgar esse trabalho, é inteiramente gratuito para todos. Um forte abraço e fiquem com Deus.